O Salmo de número 7 é um salmo de introspecção. É um salmo escrito por Davi e ele diz assim: se nas minhas mãos há injustiça, ele diz isso no versículo 3. Então ele cita e vai arrolando ali um monte de acontecimentos até chegar no versículo 5, onde ele diz assim: se eu cometi injustiça e uma série de coisas, então que o meu inimigo me persiga até me alcançar. Jó e Davi, eles não foram contemporâneos, eles não viveram na mesma época, eles não viveram no mesmo lugar, eles não compartilharam a mesma história, eles foram pessoas que o tempo os separou, não é? Em muitos anos. Mas parece que os dois, eles copiaram um ao outro, né? Ou plagiaram um ao outro, porque Jó também, ele faz essa introspecção em função do sofrimento que ele passou. A lista de Jó é muito maior, sabe? Ele coloca ali, ele arrola várias coisas para poder entender o sofrimento pelo qual ele está passando. Ele fala muitas coisas lá, ele diz assim: olha, se eu andei de forma falsa ou hipócrita, se os meus pés, eles foram ao encontro do engano, se os meus passos se desviaram do caminho, se eu procurei a mulher alheia, se eu fiquei à porta do meu próximo para furtá-lo, se eu virei os olhos da necessidade que a viúva tem, ou se eu me fiz indiferente à necessidade do órfão, se eu não fui justo com os meus servos, ele diz. Ele fala: se eu de alguma forma arrendei uma colheita e tomei do seu fruto e não paguei, se eu coloquei no ouro a minha confiança, se a desgraça do meu inimigo alegrou meu coração, se eu fiz todas essas coisas, aí ele coloca lá então o vaticínio, não é? Qual é o julgamento que ele merecia. Já no caso aqui do Salmo 7, Davi, ele faz uma confissão assim, mais resumida, né? Uma introspecção mais simples. Ele coloca lá: olha, se as minhas mãos existe injustiça, se eu fiz mal a algum amigo, se eu despojei o meu inimigo sem razão, até o inimigo, não é? Ele fala então que, olha, que então o meu inimigo me persiga e me alcance. Jó também coloca lá o vaticínio, não é? A forma como ele deveria ser julgado. Sabe, irmãos, essa introspecção muitas vezes é necessária. Quando ela é humilde, quando ela é sincera, quando ela é real, não é? Quando ela é corajosa, ela acaba funcionando para nós como uma espécie de vacina para poder manter o nosso caráter ilibado. Que bom seria se nós fizéssemos isso, pelo menos de vez em quando, não é? Topa! Fica com essa palavra.